Bondoso Deus, Criador dos céus e da terra, começamos a nossa meditação da noite orando ao Senhor, porque cremos que o Senhor é poderoso, é bondoso e nos ama. O Senhor sabe tudo o que aconteceu no dia de hoje, situações que às vezes nem nos lembramos, coisas boas aconteceram, coisas ruins. Estamos aqui diante do Senhor porque não queremos descansar sem a Tua bênção e sem a certeza de que amanhã o Senhor estará conosco. Há muitas preocupações no nosso coração, Senhor. Tristezas, situações de ansiedade, de insegurança, de medo e, em alguns casos, até mesmo de desesperança. Pai das luzes, ilumina a escuridão da nossa alma. Levanta, Senhor, tudo o que foi derrubado. Protege tudo o que foi atacado. Senhor, nosso Deus, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, nessa noite nos colocamos diante do Senhor, diante da Tua presença, com o coração cansado, talvez conflito, cheio de confusões. O Senhor sabe tudo o que temos vivido, mas queremos descansar na Tua palavra e confiar que mesmo que hoje não entendamos tudo, o Senhor está usando tudo para o nosso bem. Fala conosco agora, acalma o nosso coração, dê descanso para a nossa alma. Oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Seja muito bem-vindo à sua oração da noite. Aqui quem fala é o pastor Ivan Saraiva. E é uma alegria poder receber você aqui na nossa meditação para dormirmos bem e dormirmos em paz. Nós cremos que quem começa o dia orando termina o dia agradecendo. E nós temos aqui a oração da manhã, a oração da noite, às vezes até a oração da tarde, para buscarmos ao Senhor em nossas necessidades mais profundas. Nós precisamos crer e confiar que Deus está à frente da nossa vida, cuidando de cada situação, de cada circunstância. O texto bíblico que eu quero repartir com você, ele é lindo, poderoso, revelador e trará descanso à sua alma. Então, se você tem um pedido de oração, escreva aqui nos comentários. É muito simples, é só entrar nos comentários e digitar oração da noite e fazer o seu pedido de oração. Eu quero orar por você, interceder pela sua vida. E pelo poder de Deus, teremos a graça que precisamos. O texto bíblico está em Romanos 8, 28, que diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Sim, nem tudo na nossa vida é bom, mas tudo coopera para o nosso bem. Às vezes passamos por tragédias, perdas, dores, luto, frustrações, ataques. Sabe, a gente não consegue explicar por que estamos vivendo tudo isso. Mas Deus traz o renovo para a sua vida agora. Em nome de Jesus, toda a confusão que existe no teu coração será acalmado e você poderá pensar com fé, amor e esperança. Entenda que Deus jamais desperdiça uma lágrima. Ele trata o teu sofrimento como algo sagrado e Ele transforma todas as coisas ruins em bênção para aqueles que o amam. Aquilo que hoje te faz chorar, amanhã pode se tornar o testemunho da tua vida, capaz inclusive de salvar alguém. Sabe, o bem nem sempre traz conforto, mas sempre o nosso crescimento. O propósito de Deus vai além do agora, desse momento de angústia que talvez você esteja vivendo. Sabe, esse medo que invade o teu coração,
que faz você suspirar, que faz você perder o sono. Sabe isso que você está vivendo? Sem saída, sem solução? Saiba que o propósito de Deus vai além do que está acontecendo agora. Ele está interessado no que estamos nos tornando com aquilo que estamos vivendo. Deus está moldando o nosso caráter à semelhança de Cristo. Deus utiliza as coisas boas e as coisas ruins dessa vida para nos burilar, para nos ensinar. Por isso, cada vez que você estiver passando por um momento de dor, você deve se perguntar: Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda com isso? O que eu preciso aprender? Por favor, Senhor, me mostra, me revela. Deus sempre está transformando o mal em bênção. Você quer que Deus cuide da sua vida apesar da dor, do sofrimento? Então, além do seu pedido de oração, escreva aqui nos comentários. Oração da noite. Senhor, cuida da minha vida. Senhor, cuida da minha vida. Sabe o cuidado que a gente tem com um bebê? A gente está sempre preocupado, né? Se ele está bem agasalhado, se ele está dormindo, se ele está feliz, se ele está sentindo alguma dor, se está com cólica, se ele está com fome, se ele já arrotou, se ele está sujo, se ele está limpo. A gente tem um cuidado com o bebezinho, porque o bebezinho não pode se cuidar sozinho. Deus sabe que eu e você não podemos cuidar da nossa emoção, das coisas que nos tiram a paz. Por isso Deus cuida daqueles que desejam. Você quer que Deus cuide de você? Então escreva aqui nos comentários, oração da noite: Senhor, cuida de mim. É um pedido de uma filha para Deus, de um filho para Deus. Senhor, cuida de mim. Sabe, quem ama a Deus vive com confiança no invisível. Psicologicamente, essa confiança se chama resiliência. Filosoficamente, é a fé racional. Crer que existe um propósito maior além da dor. E espiritualmente, é você viver pela fé, pelo que não se vê. Deus não perde o controle nem por um segundo. Ele sabe a dor que você está sentindo. Ele sabe o que fizeram contra você. E pode ter certeza, Deus não vai te abandonar. Deus está aí do seu lado, cuidando de você, protegendo você. Eu me lembro de Gênesis 50, no verso 20, que diz: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Sabe quem disse isso? José disse aos seus irmãos que o venderam para que ele fosse viver como um escravo e até mesmo morrer. Olha o que ele diz: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. E é isso que Deus quer fazer. Pode o inferno se levantar contra você, Deus transforma o mal em bênção. Deus transforma o mal em bênção. Você precisa de Jesus. Faça o seu pedido de oração. Você precisa estar, sabe, junto de nós aqui nesse exército de fé. Por isso eu digo, compartilhe esse vídeo. Compartilhe, leve esperança. Lembra-se de Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos para fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Talvez o seu futuro seja incerto, talvez a sua dor seja enorme, você está vivendo grandes problemas na sua vida. Deus sabe todas as coisas. Ele transforma o mal em bênção. Deus quer te dar um futuro. Talvez você esteja desempregado, Deus tem um futuro para você. Talvez você esteja desenganado pelos médicos, mas Deus tem um futuro para você. Talvez você tenha sido trocada, abandonada, desprestigiada, preterida. Deus tem um futuro para você. Creia no Senhor Jesus. O Salmo 138, no verso 8, Davi declara: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Deus vai concluir a boa obra que começou na sua vida, minha irmã. Você precisa crer no Senhor Jesus, crer em suas promessas.
Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Creia no Senhor Jesus. Ele está aí pertinho de você e não vai te abandonar. Clame, creia, vai dar tudo certo. Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu louvo a Deus porque realmente eu sei que Deus está lendo o teu coração e que você hoje vai descansar nas promessas de Deus. Vai jogar toda a preocupação, a tristeza, a insegurança e o medo para fora da tua vida e vai deixar Jesus entrar no seu coração. Jesus vai cuidar de você. Eu me lembro da história de uma jovem chamada Raquel, de 32 anos, perdeu um emprego justo. Quando planejava o seu casamento, ela perdeu ali, bem naquele momento, o seu trabalho. O seu noivo, pressionado pelas dificuldades, acabou terminando o relacionamento. E sabe, durante meses a Raquel chorava, dizia que não entendia o plano de Deus. Imagine, perdeu o casamento, perdeu o noivo, perdeu o emprego, perdeu tudo. Mas naquele vale, ela voltou a frequentar a igreja da infância dela. Ela se inscreveu num projeto missionário, voluntário da igreja. E lá ela conheceu o Marcos, um médico cristão, viúvo e com uma filha pequena. Hoje Raquel é esposa, mãe de coração e missionária. Ela sempre repete: se eu tivesse casado como eu queria, teria perdido o que Deus queria me dar. Você então precisa acreditar que quando as portas se fecham, Deus abre a porta certa. Creia em nome de Jesus. Creia no Senhor Jesus. Querido, espero que a mensagem de hoje tenha trazido para você esperança, que você tenha certeza de que Deus transforma qualquer coisa ruim em bênção para aqueles que o amam. E eu sei que você ama o Senhor, senão você não estaria aqui. Então eu quero te fazer um apelo agora. Eu quero lembrar a você que esse ministério, ele é mantido por voluntários, como eu e como você. Ele é mantido por amigos, por colaboradores, por pessoas que escutam, que ouvem a oração da noite, a oração da manhã, as pregações. E você pode colaborar também com o ministério. Do mesmo jeito que você frequenta uma igreja física, você também está frequentando aqui uma igreja virtual. A diferença é que a gente está aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana, sempre com a pregação nova, inédita da Palavra de Deus. Então, se você quiser e puder, faça uma oferta, faça uma doação para que esse ministério continue. Esse é um ministério que não tem suporte de nenhuma igreja, nenhuma denominação. Você pode fazer a sua oferta através da chave Pix. Aparece agora na sua tela. É ministérioivansaraiva@gmail.com. Está vendo agora? ministérioivansaraiva@gmail.com. Tudo minúsculo, sem acento. Esse mesma chave Pix estará fixado nos comentários. Algumas pessoas têm dito que não tem chave Pix. Na descrição aqui do vídeo, lá no final, tem os dados bancários, se for melhor para você. Mas é claro, você deve ofertar apenas se Deus orientar. Porque às vezes Deus te orienta numa outra direção, não tem problema nenhum. As bênçãos aqui são para todos, ofertantes ou não ofertantes. Tá bom? Deus abençoe você. Obrigado a todos que compartilham, a todos os membros do canal, a todos os remadores. Obrigado, porque juntos vamos pregando o Evangelho. E agora eu te convido em nome de Jesus a orarmos ao Senhor. Bondoso Pai, Criador dos céus e da terra, acalma o nosso coração conflito, cheio de conflito. Acalma o nosso coração confuso. Lave-nos no sangue precioso de Jesus. Mostra que o Senhor está no controle de tudo e que todo mal que se levanta contra nós seja derrubado e que possamos estar na Tua presença e que possamos sentir o Teu amor. Nós precisamos sentir que o Senhor nos ama. Nós sabemos que o Senhor nos ama, mas precisamos sentir o Teu cuidado e a Tua proteção. Cuida, Senhor, de cada pessoa aqui. Veja cada pedido de oração, cada pessoa que escreveu pedindo que o Senhor cuidasse dela. Ó Senhor, abrace-nos agora. Nós precisamos do Teu abraço.
durante toda a noite nos ajude a dormirmos de verdade, a descansarmos em paz, que não haja terror noturno, que não haja opressão maligna e que amanhã possamos acordar sabendo que o Senhor tem um futuro para nos dar e que a nossa vida não depende de homens, não depende de juízes, nem de médicos, nem de líderes espirituais. Nós precisamos unicamente do Senhor, do Teu Filho Jesus. Por isso entregamos nossa vida em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O olhar de Deus para nós não é um olhar de condenação, não é um olhar que aponta para nós o nosso pecado, é um olhar que aponta a porta de saída dos nossos erros, das nossas falhas. Eu me lembro que já há algum tempo, talvez aí mais de 3 anos, ou 3 anos aproximadamente, eu fiz um vídeo de 1 minuto na internet falando que Deus não tem um plano para a sua vida. Talvez você tenha até visto isso aí. Eu disse, olha, vamos parar com essa história de que Deus tem um plano para a nossa vida, porque Ele não tem um plano para a nossa vida. Eu disse, Deus tem vários planos para a nossa vida. Nós temos a tendência do autoflagelo depois dos nossos erros. Depois que a gente peca, depois que a gente erra, a gente tem vergonha de orar a Deus, a gente acha que estragou tudo, que a gente não tem valor nenhum, por causa das nossas decisões, por causa dos nossos hábitos ruins, um vício que a gente tenha, um problema sério de caráter que a gente carregue, e é possível que a gente carregue, ou a maioria de nós carrega falhas no caráter. Só existe um homem que não teve falha no seu caráter, que foi Jesus. Então, quando a pessoa diz assim, olha, aquele lá é um mau caráter, aí você diz para ele, sim, é verdade, ele é, eu sou e você também. Nosso caráter é mau. Só existiu um único homem que teve um bom caráter, e esse homem foi Jesus. Então, quando a gente fala a respeito de planos, Deus não tem um plano, Deus tem muitos planos para você. Não no sentido de que Ele tem muitos planos ao mesmo tempo, isso também é verdade. Mas o fato é que Deus tem o plano A para a sua vida, e se você impedir esse plano, ou quiser impedir esse plano, ou quiser sair desse plano, no dia em que você acenar para Deus, Ele vai ter um plano B para você. E se você falhar e estragar o plano B, Deus vai ter um plano C para você. E Deus vai ter o plano Z para você. E não pense que o plano Z de Deus é um plano inferior ao plano A. A gente tem a ideia humana de que o primeiro plano, ou o plano A, era o melhor plano. E que o plano B é um plano menor, o plano C é menor ainda, o plano D nem se fala, o Z, então... Os planos de Deus, eles são diferentes, mas um não é pior do que o outro. Deus não vai fazer um remendo. Aliás, Jesus disse, olha, ninguém põe remendo novo em veste velha. Não faz sentido você colocar vinho novo em odre velho. Deus não é um Deus de remendos. Vindo aqui para a igreja, a Luciana, a Sofia e eu estávamos ouvindo uma música, acho que é Estênio Márcios, né? Estênio Márcios, chamado O Tapeceiro. Já ouviu essa música alguma vez? Cadê os músicos aqui? Já ouviu O Tapeceiro? Ninguém ouviu? Fabinho? Miva? Laís? Wesley? Ninguém viu essa música? Betão? Que decepção, hein? Coloquem essa música, O Tapeceiro, no YouTube. Estênio Márcios, ele faz uma poesia e ele diz assim, que o tapeceiro, o grande artista que é Deus, quando ele está tecendo, a gente está vendo só o lado do avesso. Mas o grande artista sabe o fim desde o princípio. E ele vai tecendo entre cores alegres e tristes o tapete da nossa vida. E quando a gente olha
enquanto o tapeceiro faz a arte, nada faz sentido, até que ele mostra o lado certo. E aí tudo muda. O tapeceiro, ele está costurando a sua vida de tal maneira que talvez hoje algumas coisas não façam sentido. Mas quando o grande artista mostrar o que ele está fazendo, o que ele fez na sua vida, tudo se encaixa. Tudo se explica. Um dia Deus vai nos colocar no colo dele. E ele vai nos explicar o que ser humano algum é capaz de explicar. Deus tem o poder de explicar o inexplicável. Deus é capaz de trazer o plano B, o plano C, o plano D para a vida de qualquer pessoa que diga: Senhor, eu quero entrar no seu plano. E embora eu e você sejamos especialistas em estragar os planos de Deus, Deus é especialista ainda maior em fazer novos planos, tão maravilhosos e lindos quanto o primeiro. Por isso, como um grande GPS da vida, Jesus muitas vezes recalcula a nossa rota para chegar em um objetivo. E Deus tem um objetivo na sua vida. O objetivo de Deus, ele é recheado de subobjetivos. Então Deus quer que você seja feliz, Deus quer que você tenha um casamento abençoado, Deus quer que você tenha isso, Deus quer, tem subplanos e subprojetos, mas há um projeto máximo, que é salvar você. Esse é o plano de Deus. E Deus, ele vai costurando esse plano como grande tapeceiro de tal maneira que quando eu me desvio, às vezes Deus tem que colocar algumas cores mais escuras nessa obra de arte. Às vezes Deus tem que colocar algumas cores cinzas. Às vezes Deus tem que pingar algumas lágrimas nessa obra para que o objetivo principal seja alcançado. Deus conduz a nossa vida com um objetivo: nos levar para a eternidade. Porque de nada adiantaria, imagine assim, você ter uma vida aqui nessa terra sem nunca ter chorado, sem nunca ter sentido nenhum tipo de dor. Você ter vivido a melhor vida que um ser humano é capaz de viver. Mas se você perder a eternidade, amigo, você viveu 70, 80 anos bem, mas vai morrer para sempre. Então, quando Jesus Cristo ele andou aqui nessa terra, ele fez o cego ver, e é lindo um cego ver, mas de que adianta o cego passar a enxergar se ele perder sua alma? Ele fez o leproso que estava a carne apodrecendo com ele vivo se tornar puro, mas de que valor terá isso se esse indivíduo não aproveitar a oportunidade e perder a vida eterna? De que adianta a gente ter tanta coisa se nós não alcançarmos o propósito de Deus para a nossa vida? Tudo que Jesus Cristo quer é tirar você desse lugar onde tem morte, onde tem sofrimento, onde as pessoas envelhecem, onde a gente tem problemas de saúde, onde a gente tem problemas de relacionamento. Eu não sei se você onde você está me assistindo, se você está assistindo essa mensagem ao vivo, ou em algum outro lugar, ou algum outro tempo no futuro, mas talvez essa mensagem encontre pelas redes sociais alguém no futuro. Ela agora está fazendo outra coisa, talvez ela esteja dormindo agora, a gente está aqui, ela está dormindo. Talvez ela esteja trabalhando, talvez ela esteja namorando, talvez ela esteja cozinhando, talvez... Essa pessoa não está com a gente aqui agora, mas lá no futuro ela vai se deparar com essa mensagem. Alguém vai compartilhar, o YouTube vai mostrar, e ela vai assistir, e ela vai estar assistindo isso numa madrugada, pode estar assistindo em qualquer momento. Não importa se você está aqui, no nosso auditório em Jacksonville,
ou se você está assistindo virtualmente. É bem possível que você não esteja 100% feliz com todos os seus relacionamentos. É bem possível que você possa se lembrar de alguém que tem uma rusgazinha ali, que tem um problema, alguém que você não quer mais encontrar na vida. É bem possível. É muito possível também que você, nesse último mês que passou, tenha sentido algum tipo de dor. Física e emocional. É bem possível que a maioria de nós, se não 100% de nós, não esteja feliz com o corpo que tem. É possível que, e bem provável, que todos nós saibamos dos nossos erros e dos nossos pecados, que se repetem tão fielmente quanto o nascer do sol a cada dia. A boa notícia para mim e para você é que um dia tudo isso aí vai acabar, né? Eu fico imaginando, né? Não haverá idosos no céu. Não haverá gente chata no céu. Já imaginou? Todo mundo é legal. Todo mundo é gentil. Todo mundo é agradável. No céu, todas as crianças são maravilhosas. E todas as pessoas são incríveis. Cada pessoa tem um encanto diferente. Cada pessoa tem algo maravilhoso que você quer muito estar perto dela. No céu as coisas serão diferentes. E aqui nessa terra Deus tem planos maravilhosos. Jó 42:2 diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. Eu gosto de imaginar os planos de Deus que envolvem a soberania de Deus em harmonia com a nossa liberdade, quando eu penso numa avenida larga. Dentro dessa avenida larga, eu tenho liberdade para ir, vir, aceitar, não aceitar, querer, não querer, me aproximar, me afastar, mas é dentro da avenida. E Deus, Ele vai colocando essa avenida e vai conduzindo o propósito dEle. Algumas pessoas tentam frustrar os planos de Deus, mas os planos de Deus não podem ser frustrados. Não tem como você alargar a avenida ou estreitar a avenida. A avenida é Deus quem define, o sentido da avenida é Deus que define. Você pode transitar dentro desse grande propósito na sua vida. Você pode, inclusive, escolher não ir para o céu. E a escolha de não ir para o céu, ela se dá pelo que eu faço e não por aquilo que eu falo. São as minhas atitudes que definem se eu quero ir para o céu ou não, e não aquilo que eu falo. Falar, até papagaio fala. Agora, fazer, aí envolve força de vontade, envolve decisão, envolve atitudes difíceis. Eu me lembro de uma vez uma senhora que disse assim para mim, olha, eu não vou na igreja porque eu não sou hipócrita. Porque eu sei que na igreja tem um monte de hipócrita que está lá com cara de santinho, está com roupa de ver Deus. Já ouviu falar dessa expressão? Roupa de ver Deus. Tem roupa de ver Deus. Aí você está lá com roupa de ver Deus, parece que é tudo santo, mas é tudo um bando de fofoqueiro, é tudo um bando de gente ruim. Então, como eu não sou assim, eu não vou na igreja. Eu quero dizer para você que ela está certa. Quem que está na igreja, gente? Quem está na igreja é gente que é fraco.
Dizem que a oração é para os fracos, né? Por isso que a gente ora. A gente vem na igreja não é porque a gente é santo e nos habilita a vir para a igreja. Não, a gente é pecador e por isso a gente precisa vir à igreja. Ela não está errada em dizer que todos nós somos hipócritas. Mas o fato é que todos nós somos, os que estão vindo à igreja e os que não estão vindo à igreja também são. A gente precisa entender a diferença entre hipocrisia e incoerência. Incoerência é o fato de você não conseguir viver à altura do que você mesmo deseja. Hipocrisia é você cobrar dos outros aquilo que você não faz. Nós somos incoerentes na maioria das vezes, e não hipócritas, como alguns julgam. O hipócrita é aquele que exige que no seu clube não se beba Coca-Cola, mas ele bebe Coca-Cola. Isso é hipocrisia. Fala assim, eu tenho um clube aqui que é só para quem não bebe Coca. E aí começa a juntar as pessoas que não bebem Coca, mas ele bebe. Isso é hipocrisia. É eu obrigar e querer que você faça uma coisa que eu não faço. Incoerência é quando eu quero fazer uma coisa e eu não consigo fazer. A maioria dos cristãos, ela não é essencialmente hipócrita, ela é incoerente. Porque nós queremos fazer o certo, mas a gente não consegue fazer. E isso foi exposto de maneira absurdamente clara por Paulo, quando ele disse assim, olha, o bem que eu quero fazer eu não consigo. E o mal que eu não quero é isso que eu faço. A nossa incoerência ela é tão profunda que às vezes a gente até faz a coisa certa, mas a gente faz a coisa certa pelo motivo errado. Existe uma coisa dentro do meio cristão que é o status religioso. O status religioso é o que a pessoa pensa a respeito da minha espiritualidade. Então, se eu desejo que as pessoas vejam em mim uma pessoa espiritual, eu começo a demonstrar minha espiritualidade. Porque como que ela vai saber que eu sou uma pessoa espiritual se eu não demonstrar que eu sou uma pessoa espiritual? Então eu fico focado em demonstrar para os outros que eu sou uma pessoa espiritual. Então na hora do louvor, eu tenho que demonstrar que eu tenho um louvor profundamente espiritual. Na hora da oração, quando me chamam para fazer uma oração, eu tenho que fazer uma oração profundamente linda para que as pessoas entendam que eu sou uma pessoa espiritual. Quando eu chego na igreja, eu prego a Bíblia e fico ali lendo, eu chego, entro, me ajoelho, para todos ali, ficam todos ali olhando, para que todos saibam que eu sou uma pessoa espiritual. A gente é capaz de fazer coisas certas pelo motivo errado o tempo inteiro. Essa é a nossa realidade. E dentro das nossas incoerências, dentro da nossa hipocrisia, dentro das nossas falhas, Deus continua acreditando em cada um de nós e tendo planos para cada um de nós e para todos nós. E Deus ele age de uma maneira estranha, porque a gente não consegue entender a obra do tapeceiro o tempo inteiro. Atos 12, 1 a 11, nós vamos ler aqui 11 versinhos, mas eu quero que você veja como os planos de Deus não podem ser frustrados. Atos 12, 1 a 11, diz assim: nesta ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Tiago morreu com morte de espada. Vendo que isso agradava aos judeus, matou Tiago, e os judeus, Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma, 12 homens para cuidar de um homem. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele.
Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. E repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro, seguiu, não sabendo o que era real, o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram pela primeira e a segunda guarda e chegaram no portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. E tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei sem dúvida nenhuma que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Bom, nós encontramos aqui Deus dizendo assim: olha, Herodes tinha um plano, que era colocar Pedro em julgamento. O povo judeu já estava extremamente excitado pelos demônios, felizes pela morte de Tiago. E então achavam que agora iam pegar Pedro. E Deus manda um anjo, acorda Pedro, diz: põe a tua capa, as algemas caem. Os soldados ali continuam perto dele, mas não acordam, não vem nada, absolutamente nada. E ele passa pela primeira guarda, pela segunda guarda, caminha pela rua. As portas da cidade obviamente ficavam trancadas à noite. Então você pode imaginar que não era uma porta como essa, era um portal de ferro gigante. Uma porta dessa não abre sem barulho, pois se abriu naturalmente a porta, saiu, o anjo deixou, e aí Pedro disse: agora eu sei que Deus tem um plano. Porque o homem pode fazer seus planos, mas quando Deus diz não, é não. Por outro lado, você se lembra que quando Jesus andava aqui nessa terra, era sempre Pedro, Tiago e João, Pedro, Tiago e João, Pedro, Tiago e João, que andavam juntos com Jesus. Tiago, Deus disse: pode matar. E Pedro, Deus disse: não é para morrer ainda. Mas chegou uma hora que Pedro morreu, ou não morreu? Morreu. Então, o fato de Deus ter planos, e Deus livrar um e não livrar outro, e livrar agora e não livrar depois, não significa que o plano de Deus foi frustrado, significa que Deus está no controle da vida de todo mundo. E Deus diz: Tiago, agora é o seu momento. Pedro, ainda não é o seu. Pedro, eu ainda tenho um propósito para você, por isso eu preciso que você esteja vivo. Tiago, você cumpriu a sua carreira, guardou a fé, você está salvo eternamente, só que agora você vai descansar. E Deus deixa que descanse. E para outro Deus diz: ainda não é a hora. Eu me lembro que com 10 anos, eu fiquei 5 dias em coma com a possibilidade de vegetar a vida toda. Mas Deus disse: não é a hora. Não é a hora de você descansar. Mas vai chegar a hora. E vai chegar o momento de todos nós descansarmos. Ou de todos nós virmos Jesus descendo nas nuvens dos céus. O fato é que quando Deus abre uma porta, ninguém fecha, e quando Ele fecha, ninguém abre. Abra sua Bíblia agora em Atos 16. Atos 16, 6 a 9. Olha só que interessante isso aqui.
Atos 16, 6 a 9. Não sei se você já tinha reparado isso aqui no livro de Atos. O livro de Atos é um livro surpreendente, tem cada coisa extraordinária aqui. Atos 16, 6 a 9, diz o seguinte: Paulo e seus companheiros viajaram para a região da Frígia e da Galácia. Agora olha só que coisa, verso 6, hein? Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Então, Paulo ele está numa viagem missionária e ele está indo pregar para uma determinada região da Ásia. E o Espírito Santo diz: não vai pregar. O Espírito Santo diz para ele assim: não é para ir nessa província. Qualquer pessoa vai falar assim: não, isso aí é obra do diabo, né? Como assim não vai pregar? Vai pregar. Que espírito é esse que está dizendo para você não ir pregar? O Espírito Santo, ele vai incentivar você a pregar o Evangelho. O Espírito Santo vai incentivar você a falar de Jesus. Como é que você... Que espírito é esse? Por que Paulo obedeceu? Porque Paulo conhecia a voz do Espírito Santo. Ele sabia quando o Espírito Santo falava. Ele reconheceu a voz do Espírito Santo. E às vezes o Espírito Santo manda a gente fazer coisas que a gente, para alguns, é coisa de maluco. É possível que quando você fez planos de vir morar nos Estados Unidos, alguns tenham dito para você que era coisa de maluco. Não faça isso. Lá não é bem assim. Lá parece que é bom, mas cuidado. E para o retorno a mesma coisa, né? O Espírito Santo às vezes conduz a gente de uma forma e de um jeito que para muitas pessoas não fazem sentido. Quando eu trabalhava em Curitiba, eu e a Luciana recebemos um chamado para irmos trabalhar em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A nossa família é de Curitiba, nossos pais moram em Curitiba, nossos parentes e irmãos moravam em Curitiba na época. Eu e ela somos curitibanos, era meu primeiro ano como pastor numa igreja, eu tinha um programa de televisão na Bandeirantes e tinha também um programa de rádio e estava tudo bem, estava tudo feliz quando a gente recebeu um convite para ir trabalhar em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Todas as pessoas, com exceção de uma, todas as pessoas falaram para nós não irmos. Todas. Seria o nosso primeiro chamado. E por isso a gente buscou conselho de muita gente. Todos. Aliás, sem exceção, porque quem disse para a gente ir, a gente já tinha aceito o convite. Antes de aceitar o convite, nenhuma pessoa disse, vai. Todas falaram para a gente, não vão. E foi uma das lindas e boas decisões que nós tomamos na vida, foi sair de Curitiba e ir para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Nossos 2 filhos nasceram lá em Campo Grande, no Hospital do Pênfilo. Amamos a cidade, amamos a igreja. Mas é porque quando o ser humano aconselha, ele aconselha a partir daquilo que é melhor.
Então, se você gosta de mim, você vai me aconselhar pelo melhor. Se eu gosto de você, eu não vou te dar um conselho ruim. Eu vou, a partir da minha perspectiva, querer o melhor para você. Mas às vezes Deus escolhe caminhos que a razão desconhece. Então, se nós olhássemos para toda a lógica daquele momento, a lógica dizia: permaneça onde você está. Todo mundo quer morar em Curitiba. Sua família daqui, a família da sua esposa daqui, toda a administração do campo gosta de você. Fique aqui, está bem aqui. Você tem um programa de televisão aqui todos os domingos às 8 horas da manhã na Bandeirantes. Você tem aqui um programa de televisão. Quem que tem isso? Você tem. Você tem um programa ao vivo de rádio toda semana. Fica aqui. Está tudo bem aqui. Está tudo bem com a igreja, está tudo bem, fica. Mas não foi o que o Espírito Santo disse para Luciana e para mim. Ele disse: vai. E eu me lembro que o meu presidente disse assim: Ivan, é loucura, Ivan. Ivan, você é um menino, Ivan. Aquela igreja lá tem 2.000 membros, Ivan. Não vá. Você não tem experiência. Vai ser difícil para você. Você sabe que aqui a gente está formando você, Ivan. Lá eu não sei. Ivan, fica. Não tem ninguém que queira que você vá. Pode ficar. E o meu presidente tinha conversado com o secretário da União, e o secretário da União tinha a mesma opinião. O Ivan não deve ir. O Ivan não deve ir. Não é o momento do Ivan ir. O Ivan precisa amadurecer mais aqui. Tem que ficar aqui, Ivan. Não é para você ir. E o presidente e o secretário conversando. E aí o meu presidente disse assim: fale com o secretário. Fale com o secretário do campo. Ele vai falar para você. Ouça o que ele tem para dizer. Você gosta dele. Ele gosta de você. Fale com ele. Eu falei assim: tá bom. Só que eu não sabia que ele tinha conversado com o secretário do campo, que o secretário do campo já não queria que eu fosse. E eu e a Luciana, a gente pegou e falou assim: bom, vamos ver o que o pastor Ivanaldo tem para dizer para a gente. E a gente não tinha ideia de que os dois já tinham conversado. E a gente entrou em contato. Olha, pastor, e tal. Ela falou assim: pois é, eu falei com o pastor Moreira. E eu disse para ele que não era para você ir. Eu disse para ele que não era. Mas sabe, depois que eu desliguei o telefone, eu fiquei orando. Sabe o que eu acho que é para você ir? E o meu presidente, que tinha certeza que o administrador da União ia dizer para eu não ir, entre uma ligação e outra, o Espírito Santo disse: é para ir. O Espírito Santo, ele anda de formas que a gente não entende. Jesus diz que o Espírito, ninguém sabe como sopra, de onde vem e para onde vai. Mas o Espírito Santo, ele conduz. Agora, como saber que o Espírito Santo é que está dizendo para você não ir pregar? Porque é lógico, isso não deve ser um Espírito de Deus. Como que o Espírito Santo vai dizer para não ir em tal lugar pregar? Pois é, mas o Espírito Santo diz que não é pregar. Você nunca achou incoerente de Jesus? Jesus tinha algum que chegava e falava assim: ó, vai lá, vai para a tua cidade, conta todos os milagres que eu fiz aí para você. E para outro ele dizia assim: ó, você não vai falar nada para ninguém. Lembra disso? Que Jesus ora manda falar e ora manda calar. É porque tem um propósito que eu não sei. Jesus tem informações que eu não tenho. O Espírito Santo tem informações que eu não tenho. Ontem eu coloquei no Instagram uma frase que diz assim: não faça nada sem consultar aquele que já te viu no futuro. Não faça nada sem consultar aquele que já te viu no futuro. Ló, quando
Abraão disse assim: olha, não dá para mais as duas famílias ficarem juntas, escolhe o lado que você quiser que eu vou para o outro. Que lado que Ló foi? A grama mais verde, onde tinha mais prosperidade, onde tinha tudo mais maravilhoso, etc. e tal, e lá foi, para Sodoma e Gomorra. Isso não significa que se você for para o lado oposto, vai dar certo. Significa que Ló deveria ter orado a Deus e dizendo assim: Senhor, eu não posso tomar uma decisão sem te consultar, porque o Senhor já me viu no futuro. O Espírito Santo vai sempre conduzir você para o centro do plano de Deus. E se você se desviar, Deus permitirá que você se desvie. Mas no primeiro aceno, Deus cria outro plano tão bom quanto o primeiro para abençoar e cuidar da sua vida. Eu quero encerrar a meditação de hoje, a nossa reflexão, lendo para você Isaías, no capítulo 55. Tenho certeza que muitos de nós têm esses versos sublinhados na Bíblia. Isaías 55, 8 e 9. A palavra do Senhor, ela declara o seguinte: pois os meus pensamentos, 55, 8 e 9. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os seus caminhos. Declara o Senhor: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. O nosso plano, ele é tão pueril, ele é tão fraco, ele é tão frágil. Sabem, quando eu comecei o ministério, muitas pessoas chegavam para mim e falavam assim: você tem perfil de pastor jovem. Acho que é porque eu era jovem, né? Mas eles falavam assim: você tem perfil de JA, que é o pastor que cuida dos jovens de uma determinada região geográfica. Você tem o perfil de JA. O seu jeito é de JA, líder de jovens. E onde eu ia, eu fazia as minhas pregações, etc e tal, e aparecia alguém que falava assim para mim: você tem um perfil de ser JA. E vocês sabem que na minha inocência e imaturidade eu comecei a acreditar nesse negócio aí. Pois é, eu acho que é isso aí, né? Eu acho que eu tenho um perfil de ser líder de jovens, porque todo mundo fala que eu devo ser líder de jovens, todo mundo fala que eu tenho que cuidar dos jovens, etc. Eu acho que Deus está me preparando para ser um líder de jovens. E os líderes de jovens nos campos, né, nas associações no Brasil, cuidam dos jovens e cuidam dos desbravadores também. E eu nunca fui desbravador na minha vida. Porque quando eu cheguei na igreja, eu cheguei com 16 anos, que já não era mais faixa etária para desbravador. Mas todo mundo dizia que eu tinha o perfil de ser líder jovem. E eu acreditei nessa história. E eu fui passando por igrejas e a turma falava: você é líder de jovens. Eu passava por outra igreja e falava: você é líder de jovens. E eu, um dia eu vou ser líder de jovens. E aí me chamaram para trabalhar na associação, mas não para ser líder de jovens, para ser evangelista. E quando eu estava como evangelista, falavam assim: ó, você tem perfil para ser líder de jovens. E você tem perfil para ser líder de jovens. E eu pensei assim: devo ter... acho que todo mundo vê isso em mim, eu devo ser um bom líder de jovens. Até que numa determinada situação me colocaram como líder de jovens. Só que já naquela época, quando falaram isso para mim, eu já sabia que eu não era líder de jovens. Eu estava na comissão
que indicaram o meu nome para ser líder de jovens. E eu ergui a minha mão, depois que todo mundo falou, eu falei assim, olha, eu agradeço todas as palavras de todos vocês, só que é o seguinte, eu não quero ser líder de jovem. Eu sei que vocês veem isso em mim, mas eu sei que eu não vejo isso em mim e que Deus não vê isso em mim. Então eu queria que vocês levassem em consideração aquilo que eu sinto no meu coração, porque eu não sirvo para ser líder de jovem, mesmo que você ache que eu sou um líder de jovem. E pediram que eu saísse da sala. Depois que eu saí da sala, eles voltaram para eu ser líder de jovens. E eles falaram que eu deveria ser um líder de jovem. Eu acho que o Brasil nunca teve um líder de jovem tão ruim quanto eu. Não sei se teve algum pior do que eu. Tem uns cabras ruim mesmo, né? Mas eu acho que eu ganhei. Sabe por quê? Porque Deus, Ele tem um plano para você. Quando você sai do plano de Deus, não tem como não ter dor. Não tem como não estar frustrado. Eu não era feliz, os jovens não eram felizes, o campo não estava feliz, ninguém estava feliz. Embora eu tenha dado o meu melhor, eu sabia que aquilo não era para mim. Quando você acena para em qualquer momento da vida, Deus reconduz você para onde você deve estar. Mesmo que a gente lute para frustrar os planos de Deus, Deus vai respeitando a nossa liberdade, mas quando a gente acena, Deus reconduz a gente. E o grande artista, o tapeceiro, ele vai tecendo, e muitas coisas a gente não entende, até que ele mostra a sua obra e tudo faz sentido. Eu só queria dizer para você uma coisa para encerrar. O plano de Deus para você é te salvar, viu? Esse é o plano de Deus para você, salvar você. Não permita que nada nem ninguém tire você da eternidade. Porque Satanás, ele vai fazer de tudo para me tirar do céu. E vai fazer de tudo para tirar você do céu. E ele tem suas estratégias individuais para cada um de nós. Não perca o céu por causa de um show de rock. Não perca o céu por causa de um vício. Não perca o céu por causa de dinheiro. Não perca o céu por causa de um esporte. Não perca o céu por causa de uma roupa. Não perca o céu por causa de um sonho que você tem aqui na terra. Não perca o céu por causa de uma rede social. Porque não faz sentido, né, a gente trocar tudo pelo nada. Quando eu era pequenininho, uma das nossas alegrias no domingo era ver o programa Silvio Santos. Ele mostrava um tênis antimicrobial, que era o tênis Montreal. Em Curitiba não vendiam aquele tênis, só em São Paulo. E eu ficava pensando, né, como deveria ser ter um tênis contra as bactérias. O que seria um tênis contra as bactérias? Fake news começou ali. Primeira grande conversa foi essa. Um tênis contra bactérias. Tá de brincadeira comigo, né? E tinham muitas brincadeiras que o Silvio Santos fazia com as crianças. E uma delas era colocar a criança numa cabine, colocar um fone de ouvido desse tamanho, ela ficava ouvindo outras coisas e não aquilo que estava acontecendo no palco.
E aí ele ia oferecendo, e cada vez que acendia uma luz, ele só tinha que dizer sim ou não. Mas ele não estava vendo o que estava acontecendo no palco, ele não estava ouvindo o que estava acontecendo no palco, ele só estava numa cabine. E aí o Silvio Santos ia lá fazendo a pergunta: você quer trocar uma caixa de cotonete por um tênis? Aí ele falava sim. Aí o auditório: você quer trocar esse tênis por uma viagem para Disneylândia? Aí o menino dizia sim. A turma: você quer trocar a viagem da Disneylândia e pegar de volta a sua caixa de cotonete? E o menino dizia não. E a turma falava assim: esse aí vai viajar, esse vai para Disney. E às vezes o menino ia tão bem, só que no final, porque ele não sabia, ele trocava a viagem da Disney por 2 cachos de uva com semente. E aí o menino saía todo alegrinho, né? O que você ganhou? Você ganhou 2 cachos de uva. Vai dividir com alguém? O menino nem gostava de uva. Só que a criança ali, ela tinha que responder no escuro. A diversão era nossa, o desespero era do menino. Trocar uma bicicleta por um par de meia era divertido para a gente. Para ele não sabia o que ele estava escolhendo. Só que todos nós aqui sabemos o que a gente está escolhendo. A gente está trocando o dinheiro desse mundo e ficando com o dinheiro desse mundo e abandonando os tesouros do céu. E eu acho que os anjos estão no auditório dizendo assim: não, ele trocou o dinheiro, ele vai ficar com aquele dinheiro e ele vai perder o céu por causa do dinheiro. Cara, ele está trocando a eternidade por causa do TikTok. Olha aquela menina lá embaixo. Eles passam mais tempo assistindo séries do que lendo a Bíblia. Eles estão trocando a eternidade por migalhas que o diabo oferece. Eu acho que a minha frustração de pregar e não surtir efeito em ninguém só é suplantada pela frustração do céu. Só é suplantada pela frustração do teu anjo da guarda. Só é suplantada pela frustração do Espírito Santo, que a Bíblia diz que se entristece com as nossas atitudes e com as nossas ações. Um dia, alguns de nós, talvez muitos, talvez poucos, eu não sei, quando Jesus estiver voltando, vão entrar num desespero. Vão ver Jesus voltar com a carteira cheia de dinheiro e o coração vazio. Alguns vão olhar para o céu com 5 milhões de seguidores no TikTok e com o coração vazio. Alguns vão olhar para o céu e elas terão 10, 20 propriedades de aluguel e um coração vazio.
De que adiantou? De que adiantou ter o iPhone 13? De que adiantou ter o último laptop? De que adiantou? Que adiantou? Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Só existe uma coisa que vale a pena nessa vida, é a seta que indica para o céu. É a única coisa. É a única coisa que presta nesse mundo, é a seta que indica para o céu. A única. Todo o resto é purpurina. Todo o resto é ilusão. Que Deus abençoe você e a mim, e que a gente vá para a eternidade, que a gente valorize a única coisa que realmente importa nessa vida, e que os planos de Deus se cumpram na nossa vida.